Os romanos, desde os tempos da República, passaram por várias guerras civis. Essas guerras, além de jogar um romano contra o outro, enfraquecia completamente o império, pois, recursos e mãos de obras que poderiam ser usados em campanhas estrangeiras, eram usados entre os próprios irmãos. Qual foi o efeito das guerras civis para que os bárbaros tivessem o caminho livre para tomar Roma? As invasões bárbaras mais notáveis muitas vezes ocorreram durante períodos de desunião romana, ou quando as capacidades militares do império foram enfraquecidas pelos efeitos do conflito militar interno. Essa é uma resposta um pouco óbvia, mas iremos mostrar até o final a complexidade dessas guerras e a ascensão dos bárbaros. A maioria das legiões romanas estavam estacionadas nas regiões fronteiriças. Depois que Roma conquistou o Mediterrâneo e integrou províncias como a Espanha, a pacificação e a manutenção da ordem foram fáceis. Regiões como a Espanha exigiam cerca de 1 a 3 legiões. As fronteiras sofreram incursões fronteiriças de tribos germânicas ou persas. Mais legiões foram estacionadas lá para impedir uma invasão. As tropas mais veteranas estavam na fronteira do Danúbio. Essas foram as legiões que Aureliano usou para reunir o Império e Diocleciano e Constantino usaram para acabar com as guerras civis. Quando uma guerra civil ocorreu no final da dinastia Júlio-Claudiana, não foi menos devastadora porque os combates estavam perto da Itália, já que Roma era o centro político indiscutível do Império. No entanto, com o passar dos anos, as províncias ganharam um status mais igualitário, e Roma, e por extensão, a Itália, perdeu seu significado político e econômico. Durante a crise do terceiro século, os pretendentes ao trono foram declarados imperadores por uma legião nas províncias. Este general então levaria esse exército para longe das fronteiras para reivindicar o trono. Durante a crise do século III, houve cerca de 50 anos de anarquia. Os pretendentes retiraram legiões de todo o império, deixando as províncias abertas ao ataque. Cláudio Gótico chegou perto de reunir o império, mas morreu de peste. Aureliano chegou, e agora os godos e outros alemães estavam invadindo. Ele conseguiu vitórias milagrosas e esmagou completamente as hordas invasoras, então ele tomou seu exército e esmagou o Império de Palmira, e seguiu seu caminho para reunir o restante do império. A Dácia foi exposta ao ataque germânico, por isso teve de ser abandonada. Sem o já esgotado ouro da Dácia, a economia do Ocidente entrou em colapso e foi incapaz de pagar tropas e governar efetivamente, o que causou seu colapso. Os imperadores às vezes tinham que comprometer a defesa da fronteira para garantir seu apoio político. Até Constantino fez isso para proteger áreas-chave para evitar o assassinato. O império tornou-se altamente militarizado e tornou-se uma economia de comando sob Diocleciano para manter a produção militar. Isso reduziu a qualidade das armas e armaduras em algum grau, porque o império teve que equipar um exército maior em um período mais rápido. Como resultado, a produção tornou-se simplificada. Quando Justiniano enviou tropas para retomar o Ocidente, isso deixou aberto para Cosroes invadir. Isso obrigou a chamar Belisário, que teve que lutar para manter o controle de Roma. Isso levou a grandes combates que devastaram a Itália e deixaram Roma uma cidade fantasma. No século XI, os romanos perderam grande parte da Anatólia para os turcos, porque as guerras civis esgotaram a mão de obra. Os exércitos lutaram entre si em vez de lutar contra o inimigo. Várias guerras civis aconteceram no Império Romano, cada vez mais enfraquecendo o império. Como por exemplo a Batalha de Lugduno, onde centenas de milhares de romanos se reuniram na maior batalha da história entre romanos. Podemos usar também o exemplo da guerra civil entre César e Pompeu. Nesta guerra civil, vemos o quão longe os romanos poderiam ir se as legiões de César e Pompeu fossem enviadas para conquistar a Pártia. Eu duvido muito que os partas resistiriam aos dois maiores comandantes de Roma. No entanto, ao invés de usar suas tropas para derrotar seus inimigos, os romanos muitas vezes prefeririam usar os seus soldados para seus próprios interesses, o que abriu o caminho para que os bárbaros cada vez mais fizessem parte do exército romano. Bárbaros. Essa palavra tem uma conotação muito negativa.
Quando você ouve essa palavra, imagina uma multidão de guerreiros indisciplinados carregando tochas, incendiando tudo. O facto de esta palavra estar agora ligada aos povos de fora da fronteira não é por acaso. Essa caracterização das tribos nas antigas fronteiras romanas como hordas incivilizadas, incomodas e sanguinárias deriva de escritores da era iluminista. Esses intelectuais foram inspirados pelas obras de historiadores e filósofos clássicos, e usaram fontes antigas para desencadear um renascimento da razão, racionalidade e aprendizado. Grécia e Roma foram romantizadas como o auge da prosperidade humana, suas conquistas e sistemas foram idealizados. Sim, esses povos tribais frequentemente atacavam civis e queimavam aldeias. Mas o mesmo aconteceu com povos civilizados como Roma. Não havia leis de guerra, ambos os lados fizeram sua parte de matar, escravizar e fazer o que quisessem. A única diferença era que, em virtude de ter um império enorme, os romanos eram capazes e dispostos a fazer as três coisas em uma escala muito maior e mais organizada. Sim, esses povos tribais não eram tão sofisticados ou avançados quanto os romanos. Eles não mantiveram registros escritos, nem escreveram poesias, nem produziram grandes filósofos. Mas isso não significa que eram pessoas incultas. Hoje, os arqueólogos encontraram muitos exemplos de arte germânica, sistemas sociais complicados e culturas florescentes. Só porque os romanos tinham a virtude de serem mais altos na escala de desenvolvimento humano não necessariamente tornava as culturas tribais inferiores, ou mesmo monstruosas, como alguns afirmaram. A cultura grega e romana era muito rigorosa, obedecendo a um certo conjunto de morais estabelecidas. Os estudiosos do iluminismo também o eram, e, assim como os escritores antigos se aconchegavam em comentários morais sempre que podiam, os escritores iluministas também o faziam. Seus relatos de história eram geralmente o bem contra o mal, a civilização contra os bárbaros, o bom comportamento contra o mau comportamento. Os bárbaros souberam aproveitar bem a decadência da moral romana, eles foram evoluindo, aprendendo com os próprios romanos e se fortalecendo, chegando ao ponto de ficarem com o controle de todo o ocidente romano. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.